Eu tô sendo amada e odiada lá no Instagram por conta de uma postagem que eu fiz, um ritual, e aqui eu vou trazer aprofundado, daquele jeitinho que vocês gostam, bem explicadinho, trazendo todos os porquês, não falando que é assim porque sim, entendeu? Porque como eu bem digo, né, gente, eu não sou todo mundo, não vou manter segredos porque o meu intuito aqui não é te ter sob o meu domínio, é fazer você florescer, você crescer espiritualmente, você aprender principalmente com o melhor professor que você possa ter, e não sou eu, não. O melhor professor são os seus guias, são as suas entidades. E essa é a metodologia que eu sigo, porque Mãe Maria sempre me ensinou assim, que a gente tem que ensinar a pessoa a florescer. Ela pode sim criar raízes, mas para que ela fique se ela desejar. Mas é muito melhor quando aquela pessoa encontra o seu propósito, que muitas vezes esse propósito não se encontra com o meu, e ela possa multiplicar esse saber, compartilhar com outras pessoas, outros horizontes e assim espalhar a maior quantidade de axé por esse mundão maravilhoso de meu Deus. Se você não me conhece, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, mãe de santo, vulgo, mas no terreiro eu falo assim, não gosto que me chame de mãe, mas o povo me chama de mãe. Enfim, gente, sou mãe de santo já há mais de 23 anos dentro da Umbanda, tá? E quando virei mãe de santo já não lembro mais. Eu não lembro nem direito quanto tempo eu tô na religião, às vezes eu acho que é 24, às vezes eu acho que é 25, tem que fazer os cálculos. E aí eu vou vendo que eu tô me acelerando, Enfim, gente, o que que acontece? Lá no Insta eu fiz uma postagem, eu tava respondendo as caixinhas de pergunta e uma pessoa me perguntou, ela falou, Pérola, tá tudo dando errado na minha vida. Tudo que eu tento não funciona, eu já tentei de tudo, eu não consigo, parece que tem algo que realmente me atrapalha. E aí, gente, eu peguei e respondi totalmente despretensiosamente essa caixinha de perguntas. E quando eu fui olhar, lá tava a galera todo, Pérola, deixa no feed, deixa no feed, deixa no feed. Tinham muitas mensagens de pessoas pedindo para que eu deixasse no feed aquele vídeo. Eu peguei, baixei, postei no feed e fui dormir, gente. Daí no dia seguinte, 500 mil de visualizações. Falei assim, o que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo? E aí eu descobri que tinha muitas pessoas agradecendo, me amando, e na mesma proporção, muitas pessoas me odiando e falando que eu estou destruindo a vida das pessoas. Então eu venho aqui trazer este rito, trazer os fundamentos, esclarecer os porquês e, se der, eu vou tentar responder algumas das perguntas que ficaram por lá, acredito, se eu conseguir achar, porque na verdade na hora que eu tô gravando de surpresa, era outro roteiro que eu ia gravar para hoje, que já tava aqui organizado bonitinho o tema, sabe? O tema tudo organizado, os tópicozinhos assim, e daí isso daqui eu falei assim, não, então eu vou gravar sobre isso, tá sendo de supetão assim, e aí eu não tenho muitos prints, eu não printei nada, sabe? Meio que não estava preparada para essa gravação, sabe? Eu tinha dois outros roteiros lá e não vão sair esses dois. Vou tentar soltar essa semana, porque os outros dois roteiros são topster. Por exemplo, ó, você pode escolher aí. O outro roteiro é: quando que você deve desconfiar se um sacerdote de fato está interessado no seu desabrochar espiritual, né? Quando você está ali em risco de talvez um falso sacerdote. E a outra é: como que a gente pode fazer para aliviar os sintomas daqueles desconfortos que eu gravei semana passada, sabe? Do desenvolvimento mediúnico. Então, eu também fiz um roteirinho lá, coloquei todos os tópicos, todos os saberes e aprendizados que a gente teve aí com a espiritualidade que aliviaram, né? Porque eu também passei por esses fenômenos. Então, são coisas que de fato funcionam com filhos de santo, enfim. Cada pessoa responde de uma maneira, mas eu trouxe esses dois roteiros. Então já deixa aqui na descrição qual dos dois você prefere. Coloca assim, hashtag. Que a gente coloca prioridade, hashtag prioridade, daí você coloca assim, faz o do Pai de Santo, ou faz o da dor no corpo, tal, que daí a gente pode tentar ir organizando assim. Eu sou péssima, né, pra escolher essas coisas, enfim, perdão. Mas bora lá, gente. Ó, estou utilizando o brinco de rosa amarela da loja Beleza de Padilha, lembrando, edição limitada. Esse brinco vai estar disponível entre setembro e outubro, ou até esgotar o nosso estoque, tá? E se você quiser, então já aproveita e já adquire, porque depois não vai ter reposição. Se só vai ter reposição se tiver muitas, assim, mas muitas pessoas querendo esse brinco, esse modelo, aí a gente vai colocar de novo no estoque. Mas assim, depois dessa data aqui agora vai demorar muito para você conseguir ter o seu. Então aproveita, e a gente tá organizando um Black Friday, tá, gente? Estamos organizando um Black Friday, vai ser tops com descontos assim, bem assim, pé no peito. Então fica de olho aí no Beleza de Padilha, se inscreve na nossa newsletter. E atendimentos pessoais, sabe que aqui embaixo entra no Caminhos do Axé, a mentoria espiritual, onde eu ajudo você a descobrir o seu propósito e a se conectar com a sua espiritualidade. Tá? Vou colocar agora o vídeo que deu o que falar lá no Insta, que tá com milhões de visualizações. Você vai pegar amanhã, pega e veste a sua roupa toda do avesso.
Fica o dia inteiro, faz todos os seus afazeres com a roupa do avesso. Aí quando chegar no final do dia, você vai pegar essa roupa, você vai colocar ela dentro de um saco preto e vai guardar. Não precisa pôr pra lavar, guarda. Tem que guardar por 21 dias. E enquanto isso, você vai preparar um banho pra você, com arruda, espada de São Jorge e guiné. Você vai pegar, vai tomar o seu banho de higiene. Logo em seguida, você vai pegar e jogar esse banho de ervas do pescoço pra baixo. Joga, coloca uma roupa clara e vai descansar. Evita sair de casa, não vai pra rolê, não vai pra lugar nenhum. Fica de boa em casa, fica relaxando e faz a sua oração antes de dormir. Você vai ver que as coisas vão começar a se ajeitar. Depois de 21 dias, você pega essa roupa que estava dentro do saco preto, coloca pra lavar normalmente e aí você pega e guarda normal. Simples. É isso aí que você faz. Ajuda bastante. Bom, agora que você já sabe do que se trata mais especificamente, é um rito bem simples, tá? Você pode ter dúvidas e uma das principais dúvidas é: mas tem pessoas que vão fazer isso e isso vai destruir a vida das pessoas. Gente, olha a pergunta que a pessoa me fez. Ela me fez a pergunta assim: Pérola, tudo está dando errado na minha vida. Tudo. Nada do que eu tento dá certo. Tudo que eu tento não funciona, não acontece, não vai pra frente. Então é sob essa perspectiva. Tudo está travado. Tudo não progride. Eu fiz esse ritual nesse ano, pra você ter noção, há mais ou menos uns 4 meses atrás. Eu não sei se todo mundo aqui acompanha o meu Close Friends lá no Insta, mas gente, tava tudo dando errado. Vocês não têm noção. Na loja, nossa, tava tudo dando errado. A gente não conseguia, não estava sobrando, né, dinheiro, tava faltando, a gente tava tendo que injetar dinheiro para conseguir manter a loja funcionando. E a gente tava assim, começando a travar tudo que eu tentava, tudo que eu organizava de estratégia para organizar a loja, não ia para frente de jeito nenhum. Chegou um ponto onde travou até os saques da conta da Shopee. E travou por 3 meses, assim, e a gente tentou suporte por telefone, tudo que é jeito. A gente tentou de um monte de maneira e não funcionava. E aí eu falei assim, vou ter que processar a Shopee, né? Eu já tava organizando para processar eles. Falei, é golpe isso daí, eles estão querendo o nosso dinheiro. Eles permitiam que a gente continuasse vendendo, mas não permitiam que a gente sacasse, né? E aí, então, eu falei assim, gente, não é possível, tem muita coisa errada. Tanto que eu comecei a me consultar com as cartas, né? Com a espiritualidade. Eu até tirei as cartas para mim mesma, perguntando, é para eu fechar a loja? São vocês que querem que eu feche a loja? E aí falava que não era para fechar, que a gente precisava reorganizar a loja, que a gente precisava olhar ela com mais atenção e reorganizar, mas que iria ser difícil, né? E eu falei assim, então eu crente, né? Eu acredito muito, né? Quando eu faço essas consultas, então eu comecei a reestruturar. E a gente teve reestruturações agressivas, né? Dentro da loja. E nessas reestruturações, quando eu peguei e falei assim, bom, agora que a gente tá organizando para reestruturar, mas a gente tava tentando ainda organizar outras coisas, outros aspectos e não conseguia, aquilo não saía do lugar, a gente pegou e fez o rito. Eu catei, coloquei todas as minhas roupas do avesso num dia e depois, no final do dia, fiz exatamente como eu falei ali. Tirei a minha roupa, coloquei dentro de um saco preto, né? E aí uma das perguntas é, precisa ser as roupas íntimas também? Eu não coloco as roupas íntimas. Tá? Então, quando eu faço, eu não acrescento as roupas íntimas nessa parte do rito. É mais as roupas que são evidentes, né? As roupas que estão ali, de roupa normal, não roupa íntima. Então, roupa íntima, já esclarecendo essa dúvida, não coloco. Tirei as roupas que eu estava utilizando, coloquei dentro do saco preto. Deixei naquele saco preto ali por 21 dias. No quarto mesmo, gente. No quarto, tava lá. No quarto eu só falava, não vamos lavar. Meu marido às vezes lava roupa, às vezes sou eu. Então, falei assim, bem, esse daqui não lava, tá? É só tal dia que pode lavar. E aí ficou lá, gente. É surreal. É surreal esse negócio. Passou, depois de mais ou menos 2 semanas que eu fiz esse rito, as coisas começaram a virar. Elas não viraram assim, tudo começou a dar certo da água pro vinho do nada, do absoluto nada, né? Do neidas, como algumas pessoas falam. Não. Uma coisinha ajustou, daí outra coisa que estava empacada e não conseguia progredir foi lá e conseguiu. Porque o que acontecia? A gente ia tentar solucionar problemas no sistema e aí dava um erro 1, erro 2, erro 3, erro 4, erro 5. A gente nunca conseguia solucionar porque toda hora dava um erro, chegava no dia, tinha chegado o final do dia, eu tinha que trabalhar em outra coisa, eu tinha que largar o que eu estava fazendo e começar a trabalhar no outro negócio porque aquilo não progredia. E aí no dia seguinte você começava a ver, começava a olhar, tal, ia um pouco, tal, parava, não progredia e não conseguia seguir adiante, não funcionava mesmo. E aí, então, eu falei assim, daí um negócio começou, deu certo, daí outro negócio deu certo. Aí outro negócio deu certo. Daí depois de um tempinho, o da Shopee deu certo. E a gente tinha tentado, olha, pasmem,
com atendimento telefônico, com atendente do outro lado, vendo tudo certinho. A gente tinha tentado 7 vezes. 7 vezes não tinha dado certo. A gente estava 3 meses sem conseguir sacar o dinheiro. E aí, gente, tudo começou a funcionar. Daí, de repente, num dia, eu lembro que foi um pouco depois que eu fiz esse ritual. Eu lembro que eu acordei, daí tava com uma notificação da Shopee no meu celular. E eu já tava muito desgostosa, né? Porque eu falava assim, as notificações que estão chegando compre tal produto, compre tal. Não era mais assim, vendeu tal coisa. Aí eu falei assim, eu entrei, daí eu lembro que eu acordei de manhã, daí na hora que eu vi a notificação da Shopee, eu já fiquei triste, né? Quando eu vi a notificação da Shopee, pensando, vou ter que ir fechar a loja, porque desse jeito eu não vou conseguir. E aí, eu peguei, olhei, daí tava assim, venda do brinco de rosa vermelha, né? Não era esse, mas venda do brinco de rosa vermelha, envie o pacote e tal. Eu peguei, olhei, daí eu lembro que eu levantei de supetão da cama, gente, tava todo mundo dormindo, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo da loja. A loja destravou! A loja destravou! Porque assim, ó, eu tô me confundindo nas etapas, porque a primeira etapa foi, a nossa loja foi banida. Olha só como tava tudo dando errado. A nossa loja foi banida da Shopee, sem a gente cometer nenhuma infração. E aí a gente não conseguia fazer as vendas. Quando voltou a loja, aí ela voltou e aí eles bloquearam o saque. A loja voltou a ficar online, mas eles bloquearam o saque. Então a primeira coisa era esse negócio não funcionava, gente. A loja tava offline. E aí quando chegou, eu falei assim, voltou as vendas, saiu venda da Shopee, a Shopee desbloqueou. Aí nisso que a Shopee desbloqueou, aí a gente começou a vender, daí chegou o dia de sacar, que era mais ou menos 15 dias depois. Aí quando chegou o dia de sacar, gente, aí a gente não conseguiu sacar, tava bloqueado o saque. Aí eu falei, poxa, mas o que tá acontecendo? Aí a gente começou a pedir suporte de novo. Lembra que eu falei tudo dando errado? Enfim, contei a minha história gigantesca, deve estar até queimando meu almoço que eu deixei ali. O que eu quero trazer com isso? Gente, tava tudo muito travado, é que nem eu falei. Primeiro, assim, deu um problema no documento da loja, daí a loja ficou bloqueado o saque, daí a gente arrumou esse documento, daí desbloqueou o saque. Daí nisso que desbloqueou o saque, eles baniram a nossa loja. Daí, nisso que eles baniram a nossa loja, a gente não conseguia mais vender, não estava entrando vendas. Aí a gente ficou, poxa, vou ter que fechar. Depois disso, a gente conseguiu, depois de 7 tentativas, desbanir a loja. Desbaniu a loja, depois de eu ter feito o rito. E aí, quando foi para tentar fazer o saque, tinham bloqueado o saque novamente. Aí a gente pediu suporte, mas só que dessa vez, quando a gente pediu o suporte desenrolou e eles conseguiram corrigir essa questão do saque. Então, você percebe que era uma coisa indo errada, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra? Então, é quando você está nessa situação. Qual que é o primeiro ponto, o primeiro fundamento? Existem fases da nossa vida onde que nada dá certo. Isso pode ser tanto por erros nossos, tanto por outras pessoas que têm mais intenções. E a gente fica se perguntando, poxa, mas será que isso é só azar? Será que isso é energia negativa? Será que é só coincidência, sabe? Será que é só um momento específico da minha vida? Ou será que de fato eu tenho que mudar alguma coisa que eu tô fazendo? Então, é aí que é o ponto que a gente começa a ficar nessa observação. O mundo material, ele reflete no mundo espiritual. E da onde que vem esse rito de você colocar as roupas ao contrário? Respeito, crenças que dizem que você vestir a roupa ao contrário pode destruir sua vida. Se este for o propósito do pensamento, é o que vai acontecer. Então, aí que você tem que analisar. Se você acredita que colocar uma roupa ao contrário vai travar todos os seus caminhos espirituais, fatalmente vai, porque a crença é muito maior do que o rito em si. O poder da crença é o que acaba direcionando. Você tem que olhar um pouquinho de física quântica para você compreender do que eu tô falando, tá? Tem o exercício da fenda, da dupla fenda na física quântica que fala a respeito da perspectiva do observador. Então, a crença daquela pessoa, ela é muito mais relevante do que o fenômeno físico em si. Mas, voltando ao ponto, quando a gente fala do mundo material, ele se reflete no mundo espiritual. Assim como o mundo espiritual reflete no nosso mundo material. E aí, da onde que veio esse rito? No ponto que, quando eu estava recebendo umas demandas muito altas em casa, sentia energia muito pesada, eu tinha a mania de mudar todos os móveis do lugar. E era pela intuição de Exu, eu tinha um auspício de Exu, ensino no Caminhos do Axé, como que você pode identificar quando é a intuição do seu Exu, tá? Não tinha muita comunicação com Exu, eu vinha de um terreiro que nem tinha Exu e tal, mas eu já tinha os sopros do Exu na minha mente. E aí eu pegava e, do nada, né, na minha cabeça do nada, falava, vou trocar tudo de lugar. E começava a trocar todos os móveis de lugar. Enquanto eu tirava, eu encontrava pó no chão, daí eu começava a limpar o chão, daí passava pano, encontrava aquelas sujeiras, limpava tudo e tal. E jogava cânfora, e jogava defumação, jogava alfazema no chão da casa.
A inversão. Se a minha mesa estava do lado direito, eu colocava do lado esquerdo. Se estava do lado esquerdo, eu colocava do lado direito. Invertia para o outro lado, mudava de posição, limpava os cantos da casa. Então, a roupa ao contrário é a inversão da polaridade. Para que com essa inversão a gente interrompa um ciclo que pode estar sendo prejudicial. Mas se você estiver com a sua vida tudo bem, tudo maravilhoso, tudo dando ok, e você acreditar que vestir a roupa ao contrário vai te prejudicar, ela vai prejudicar, porque ela vai inverter. A sua sorte vai virar azar. E assim por diante. Então, aí você tem que observar. O outro ponto, então, que eu trago para você pensar um pouquinho é: não, tá dando tudo errado no meu trabalho, mas na minha família tá tudo ok. Aí é um ponto de você observar se realmente vale a pena fazer esse rito, sabe? Para você poder equilibrar um pouquinho aqui, né? Comigo, utilizando a mim de exemplo, tá? Eu consigo direcionar. Quando eu tava com esse problema da loja estava fixo na minha mente. E eu só conseguia pensar nesse problema, porque eu pensava, meu, se isso não der certo, eu vou ter que demitir 4 pessoas, cara. Eu vou ter que demitir um monte de gente, inclusive eu e o meu marido, entendeu? Ia ter que demitir todo mundo. Todo mundo ia perder o emprego, né? Eu, meu filho, minha filha, meu marido, todo mundo ia perder o emprego, gente. Então eu falei assim, gente, então assim, vamos ver. Eu não posso perder isso. Era o meu foco. Então quando eu coloquei a roupa ao contrário, ela já estava com o propósito da energia, disso que estava travando a respeito da nossa loja. E aí que você tem que observar também, se você está com esse pensamento muito fixo para poder direcionar. Percebe que é um equilíbrio? Você precisa analisar com o pé no chão, sem muito desvairar, para que você possa ter a melhor escolha, ir para o melhor caminho. Então, voltando ao ponto, quando a gente coloca a roupa ao contrário, né, ela simboliza para inverter a maré, para inverter o fluxo, mudar o fluxo daquela energia. E aí a gente vai para o outro ponto, né, que depois que chegou aquele final do dia, coloquei a roupa de manhã, fiquei com ela até de noite, né? E aí você pegou, vai tirar aquela roupa para tomar o seu banho, você vai pegar aquela roupa e vai colocar dentro de um saco preto. O que é isso, gente? Quando a gente coloca dentro de um saco preto, existem duas questões. A primeira é, a cor preta e o plástico é um excelente isolante energético. Alguma energia pode passar? Sim, alguma energia pode passar, porém ajuda a diminuir em uma maneira assim muito grande esse fluxo dessa energia. Então o saco preto, ele simboliza enterrar, aprisionar aquilo. É o fim daquele ciclo, é a morte daquele ciclo, é quando aquela fase ruim vai sair, porque você está aprisionando aquela energia ruim, né? Aquela energia, aquela inversão daquela energia, né? Você estava aprisionando aquela energia que estava ali dentro e que estava proporcionando fracasso a você. E você colocou ela invertida para que, em vez de fracassar, ela inverta polarmente, eu não sei se é assim a palavra, eu tô tão empolgada gravando esse vídeo, inverta polarmente assim a energia, fazendo com que ela fique oposta. Se ela era negativa, ela vai ficar positiva na marra, assim. Quando você vestiu ao contrário, é na marra. Vamos receber tudo isso invertidamente, para que você comece a bloquear, impedindo que, pela anulação, você consiga inverter essa força. Então, se é muita energia negativa sendo mandada aqui, a positiva não tem nada, aí você começa a mandar a positiva aqui para ela bater de frente com a negativa e ela começar a se neutralizar, para essa negativa não se sobrepor. Faz sentido para você? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô me sentindo doida explicando essas coisas. Aí vai para outra etapa, né, do rito, que são os 21 dias daquela roupa dentro daquele saco. É claro, tem o banho antes, mas eu vou falar o banho no final, tá? Então, assim, tem esses 21 dias. Por que 21 dias, gente? Geralmente, quando a gente faz algumas oferendas, as entidades, elas falam assim, no máximo por 21 dias você deixa lá. No máximo por 21 dias. Por quê? Elas trazem claramente que depois de 21 dias se esgotam todas as energias. É claro, fica um resquício de uma coisinha, um resquício de outra, mas aquele resquício, ele não é suficiente para trazer um impacto na nossa vida. E aí, lembra do saco preto isolante? Tá isolando ali aquela energia, né, que ela estava tentando destruir? Aí você vai pegar, vai deixar por 21 dias lá, para quê? Para que aquela energia se esgote. Como o plástico isolou ela ali dentro, ela não tem como absorver mais fontes de alimento para ela, para que ela possa se sustentar e se manter e continuar viva. Então, esses 21 dias é como se fosse a decomposição dessa energia, para que ela possa encerrar, sabe? Para que ela possa acabar completamente, se esgotar, se esvair de uma maneira completamente absoluta ou de uma maneira mais eficaz. Tem algumas pessoas que conseguem em 7 dias já esgotar, mas eu digo assim, para ela
né, pelo nível, né, de negatividade daquela energia, pode ser que menos dias funcionem, mais dias funcionem. E depende muito, assim, do quanto que você tem, né, essa conexão e essa intuição ativada pra você. Às vezes eu fiz pra mim em 7 dias e já funcionou, sabe? Mas se é mais pesado, um negócio que tá mais travado, eu prefiro deixar lá por mais tempo. Às vezes até mais de 21 dias eu vou deixando, porque, gente, é só uma roupa que você não tá usando, né? Então, pra mim, não traz muita diferença. E o banho de ervas é porque, assim, geralmente a gente tá afinizado com algo. Quando a gente tá vibrando numa linha, tudo aquilo que vibra naquela linha vai se conectar com a gente. Se é uma coisa ruim que tá aqui embaixo, se a gente vibra aqui, a gente vai se conectar com isso que tá aqui embaixo. Se a gente tá aqui em cima e a gente tá vibrando aqui, a gente aqui se liga com uma entidade boa, uma entidade que traz uma energia boa, maravilhosa para nossa vida e tal. Então, a gente precisa mudar e interromper também a nossa vibração. E isso é muito mais eficaz quando a gente interrompe por pensamento, né? Por forças da forma pensamento. Mas é muito mais complexo da gente conseguir modificar isso. Então a gente consegue dar uma paulada com a erva, que daí com a erva a gente consegue romper de uma maneira um pouquinho mais agressiva também essa conexão e essa vibração que a gente está emanando. Então aí entra o banho de ervas pro teu corpo, ele ficar limpo, ele renascer. E com essa limpeza energética, aí ele tem a possibilidade de, com aquela energia negativa lá aprisionada dentro do saco, ele tem a possibilidade de se adaptar para uma nova etapa, para se conectar com energias novas, que sempre são energias que querem agregar e que querem fazer a gente crescer. Tá? Então, justamente por isso que a gente prepara o banho, para que a gente prepare o nosso receptáculo a ele estar apto a receber coisas boas e não ele voltar ao ciclo de vibrar coisas ruins e atrair uma nova energia ruim para se linkar a você e começar a te atrapalhar de novo. Faz sentido para você? Esse ritual, ele não é sobre magia pesada, sabe? Ele, na verdade, ele fala sobre transmutação energética. Então, ele não tá muito atrelado a um descarrego, por assim dizer. Ele ajuda a inverter o fluxo da polaridade energética. É como o que o Exu faz, né? Ele recebe aquela energia densa, ruim, ele transmuta ela para ela virar uma energia positiva. É basicamente esse o movimento que a gente faz com esse ritual. E quando a gente utiliza aquela roupa ao contrário, aquele elemento ao contrário, é como se a gente desprogramasse aquela energia negativa que estava se sobrepondo naquele momento. É mais ou menos que nem nas cartas, né? Às vezes, quando a carta vem ao contrário, isso quer dizer que ela representa o contrário do que ela significa. E agora, olha, já deixa pra mim aqui nos comentários, você já fez algum ritual parecido? Você sentiu a diferença? Porque lá no Insta tem um monte de gente falando que fez e deu certo, que fez, funcionou e que funciona mesmo, que é só fazer, que vai com fé. Mas do mesmo jeito tem gente lá falando que não, que isso destrói a vida e não sei o que. E eu fico pensando, e aquelas vezes que a gente coloca a roupa ao contrário e não percebe? Não percebe, sabe? Se fosse só o fato de você colocar a roupa ao contrário, aí tem uma coisa estranha, né? Mas não é só o fato de você pegar aquele objeto que você vai ser amaldiçoado. Você precisa ter uma força intencionada em cima daquilo também. E também o que eu acho legal desse rito é porque muitas vezes, né, nesses sacerdotes, eles fazem aquelas coisas extremamente complexas, né, que demandam muito tempo, demandam muito dinheiro, demanda muito trabalho, mas esse rito ele é bem simples, né, você só precisa ter 3 ervas e um saco preto e mais nada. E com isso você consegue mudar completamente a polaridade que tá vibrando na tua direção. Então, quando as coisas começarem a dar errado, quando tudo começar a parecer dar errado, você pode virar o jogo. É só você virar sua roupa ao contrário. Mas lembra do poder da intenção, hein? E o que é mais importante é sempre lembrar que quem manda na sua vida é você, quem manda no seu destino é você. Basta você vibrar pra isso. Mas a gente tem, né, esses truquezinhos pra ajudar a interromper a nossa mente, que é muito poderosa e que cria a nossa realidade. E aí, gostou do conteúdo? Deixa like pra nós, compartilha lá com os amigos pra gente continuar trazendo esses conteúdos aqui, porque se as pessoas não compartilham, gente, o canal morre. E aí, se o canal morrer, não vou mais ter sentido de eu continuar trazendo conteúdos aqui. Aí eu vou só trazer os conteúdos pagos, né? E eu gosto muito de trazer esses conteúdos gratuitos aqui pra que você possa aprender sem ter que tirar nada do bolso, né? Não é muito bom? Então, apoia a gente, tá? Deixa o like, compartilha, se inscreve se você não for inscrito, manda para aquele seu amigo que vai gostar desse conteúdo. Não esquece também de acessar a nossa plataforma perolaiemanjá.com.br, que por lá você tem acesso a todos os nossos serviços, aos nossos produtos e aos nossos atendimentos, tá bom? Um beijo, muito axé e até o próximo vídeo.